Então nós vamos continuar hoje com a segunda parte do nosso mini curso de surfactante. Na realidade, nós acreditamos que vão ser 2 ou 3 vídeos apenas. E vamos continuar da parte onde nós paramos no vídeo passado, que foi a lei de Laplace. E a lei de Laplace está expressa então por esta formulazinha. E o que nos interessa observar na lei de Laplace é que se a tensão superficial for mantida constante numa dada estrutura oca, à medida que o raio diminui, a pressão dentro dessa estrutura tem que ser maior. Então, a pressão é inversamente proporcional ao raio. Nem todas as estruturas mantêm a tensão superficial constante. Então, mas o fato é que a lei de Laplace se aplica a todas as estruturas ocas, estruturas que têm uma camada, uma membrana superficial, ou, por exemplo, uma esfera metálica, ou um cilindro metálico, ou um vaso sanguíneo, ou, por exemplo, coração, ou uma víscera oca. Então, todas as estruturas ocas obedecem à lei de Laplace. Mas nem todas as estruturas apresentam membranas cuja tensão superficial se mantém constante. E um exemplo de membrana que não mantém constante a tensão superficial é a própria membrana do balão de festa, que é uma membrana de borracha, como nós já vimos, e na realidade, quanto maior o raio do balão, quanto maior o balão, mais esticada, mais tensa é esta membrana de borracha que reveste o balão. Mas de qualquer maneira, apesar disso, o balão de festa obedece à lei de Laplace, e apesar desta tensão superficial aumentar com o diâmetro do balão, assim mesmo a gente observa que o balão pequeno se esvazia no balão grande. Então existe uma combinação de fatores que faz com que esse fenômeno ocorra efetivamente. Isso é observado na prática. Mas, como eu estava dizendo, no caso do balão de festa, nós não podemos dizer que a tensão superficial se mantém constante. E na realidade nós temos que descrever aqui duas outras estruturas que são muito importantes para a discussão da dinâmica alveolar, que são a bolha de sabão e a gota de água. Na bolha de sabão nós temos uma dupla camada de moléculas de detergente que forma então uma película. E esta película não é elástica, ou seja, à medida que nós aumentamos o volume da bolha de sabão, a distância entre as moléculas não aumenta. Como isso pode acontecer? O que acontece é que, à medida que aumenta a área da bolha de sabão, novas moléculas que estavam dentro do líquido que banha essa dupla camada, novas moléculas são recrutadas para dentro da membrana da bolha, e portanto o número de moléculas que fazem parte da membrana da bolha aumenta à medida que aumenta o seu diâmetro, de modo que a distância entre as moléculas se mantém constante e portanto a tensão superficial se mantém constante, porque a força de coesão não muda. Então esta estrutura, a bolha de sabão, ela é um bom exemplo de um dos fenômenos que ocorrem no interior do alvéolo, ou melhor, na parede do alvéolo. A gota de água é um outro personagem importante da nossa descrição, porque na gota de água nós sabemos que a parte externa da gota é revestida por uma membrana chamada membrana de tensão superficial, que é constituída por uma população de moléculas de água que tem interações diferentes daquelas moléculas de água, das moléculas de água que estão no seio da gota, no interior da gota. Isso acontece porque existe um desbalance entre as forças de coesão das moléculas que estão na superfície, de modo que
a força de atração entre essas moléculas é maior do que a força de atração entre as moléculas que estão no seio da solução. Isso faz com que as moléculas da superfície da gota formem uma membrana, mas é uma membrana não elástica, da mesma maneira que a membrana da bolha de sabão. O que acontece quando aumenta a gota de água, quando a gente aumenta o diâmetro da gota de água, novas moléculas de água se inserem entre as moléculas que já estavam na superfície, aumentando, portanto, o número de moléculas de água que fazem parte dessa membrana. Então, tanto na bolha de sabão quanto na gota de água, a tensão superficial é a mesma, independente do tamanho do raio desse objeto. Mas, da mesma forma que nós observamos no balão de festa, nós observamos que uma bolha de sabão pequena, quando colocada em contato com uma bolha de sabão grande, esta bolha pequena se esvazia na bolha grande. O mesmo ocorre na gota d'água. Quando nós colocamos em contato uma gota d'água pequena com uma gota d'água grande, a gota d'água pequena se esvazia na gota d'água grande, e tanto no caso da bolha de sabão quanto no caso da gota d'água, ocorre o colapso total da estrutura pequena, ou seja, a bolha de sabão pequena desaparece totalmente e a gota de água pequena desaparece totalmente quando em contato, respectivamente, com os seus componentes maiores, como está representado aqui e aqui. Então, tudo que nós descrevemos em relação à dinâmica do balão de festa se aplica à bolha de sabão e à gota d'água. E aí alguns alunos costumam perguntar por que você está descrevendo 3 tipos de sistemas. Por que não usar apenas um modelo para explicar o funcionamento do alvéolo? E a razão disso é muito simples, é que o alvéolo contém um pouco de cada um desses componentes. Ou seja, na realidade o alvéolo se comporta dinamicamente de uma forma que leva em conta, ou seja, que ele tem nos seus componentes um pouco de balão de festa, um pouco de gota d'água e um pouco de bolha de sabão. E a proporção desses componentes, a importância desses 3 componentes, também não é constante durante a dinâmica do alvéolo. E o alvéolo, ele usa uma proporção diferente das suas 3 personalidades, por assim dizer, personalidade do balão de festa, da gota d'água e da bolha de sabão. Essas 3 personalidades mudam a sua proporção no decorrer de um ciclo do alvéolo, de enchimento e esvaziamento. Portanto, é muito complicado, é muito difícil descrever todos os componentes do alvéolo, e existem inclusive divergências na literatura. A gente encontra muitas descrições diferentes do comportamento do alvéolo. Na realidade, essa é uma das descrições possíveis que tem funcionado e explica uma grande parte dos fenômenos que a gente observa no alvéolo. Então, vamos passar agora para, apenas uma descrição um pouquinho mais ordenada daquilo que eu falei agora há pouco, que é a relação entre a diferença entre o balão de festa, a bolha de sabão e a gota d'água, no que diz respeito ao comportamento elástico ou não elástico das suas membranas. Então, no balão de festa, se nós provocarmos uma distensão de 2 vezes na área ou no comprimento de uma tira de balão de borracha, nós vamos observar que ocorre uma duplicação da tensão superficial. O mesmo não ocorre na bolha ou na gota. Como nós já vimos, aumentando a área da bolha ou da gota, a tensão superficial, a força de tensão superficial, não se modifica, porque, como nós já vimos, o número de moléculas de água que compõem a membrana, tanto da bolha quanto da gota, aumenta com a área, porque novas moléculas são então recrutadas.
E como eu disse agora há pouco, então, na realidade, o que o alvéolo é em relação aos três modelos que a gente descreveu? Ele é balão de festa, ele é bolha de sabão ou ele é gota d'água? E a resposta é simplesmente as três coisas juntas. Então, agora colocando um pouquinho mais de ordem nessa descrição, o componente elástico do balão de festa, ou seja, a personalidade do alvéolo que corresponde ao balão de festa, é a sua parte tecidual. Portanto, nós sabemos que o alvéolo ele é constituído por elementos celulares e elementos elásticos. Portanto, a parte elástica do alvéolo é então constituída pelos seus elementos celulares e elásticos. A personalidade da gota d'água do alvéolo é aquela camada superficial de água ou um fluido muito parecido com água que reveste a superfície interna do alvéolo. E finalmente a personalidade de bolha de sabão é o famoso surfactante, que agora nós vamos começar a descrever com um pouquinho mais de cuidado. Então a gente pode dizer que o alvéolo é uma combinação de balão de festa com gota d'água e com bolha de sabão. E na realidade, nós vamos mostrar agora aqui uma figurinha onde esses três elementos, ou as três personalidades do alvéolo, foram desenhadas numa mesma figura. E aqui então nós vamos ver, vamos aumentar um pouquinho mais ainda. E aqui vocês podem ver o bronquíolo terminal, por exemplo, né, mostrando aqui dois alvéolos. E aqui a parte elástica do alvéolo, as células e a membrana basal e fibras de colágeno, por exemplo, que constituem a parte elástica da parede do alvéolo. Inclusive capilares que estão imersos nessa interespaço alveolar. Aqui nós temos um filme de água azul clarinho, que molha a superfície interna do alvéolo. Na superfície do filme de água, nós temos a membrana de tensão superficial, composta por moléculas de água. Mas nessa membrana de tensão superficial, existem interspersas moléculas de surfactante. E o surfactante tem uma semelhança razoavelmente grande com as moléculas de detergente, porque na realidade o que vem a ser o surfactante, de modo geral, são moléculas de fosfolipídios que têm uma cabeça polar e duas caudas apolares, que são esses dois rabinhos que vocês estão vendo aqui. Vamos aumentar um pouquinho mais ainda. Então vocês vejam que cada molécula de surfactante é formada por uma cabeça polar e duas caudas apolares. E o que acontece? A cabeça polar se insere na água, porque ela molha, ela consegue se molhar na água, e os dois rabinhos, as duas caudas, ficam inseridas no ar. Com isso, a inserção da molécula de surfactante no meio das moléculas que compõem a camada de tensão superficial da água, a membrana de tensão superficial da água, então a inserção dessas moléculas diminui a tensão superficial das moléculas de água, portanto diminui a tensão superficial do filme de água que molha o alvéolo. Isso faz com que a tensão superficial no interior do alvéolo, a parte da tensão superficial que é contribuída pelo filme de moléculas, pelo filme de água e sua membrana de tensão superficial, essa componente da tensão superficial é diminuída pela presença do surfactante. O componente da tensão superficial, formado pela parte elástica, não é alterada pela presença do surfactante. Bom, nós vamos ter que terminar esse vídeo e eu vou fazer então um terceiro vídeo mostrando todos esses aspectos em conjunto e uma discussão final. Muito obrigado.